Agora, na Futura FM, o programa Novo Tempo. Bom dia, ouvintes da Rádio Futura FM, muito bom dia, muita paz a todos, muita luz. Nós hoje gostaríamos de dizer que o nosso pensamento espírita está alinhado com o pensamento do Papa Francisco. O Papa Francisco tem falado de ecumenismo como nós falamos aqui no nosso programa. Por conseguinte, está na hora de todos nós que temos uma religião, não fazermos da religião uma trincheira de combate, mas vamos compartilhar o Evangelho de Jesus de modo que aprendamos a nos amar e respeitarmos uns aos outros. Vamos fazer um trabalho em nós, porque no Evangelho não está escrito esse separatismo que nós criamos pela nossa ignorância espiritual. Então nós precisamos realmente não intelectualizar o Evangelho, mas vivê-lo nas nossas atitudes cotidianas. Então, esta é a causa de nós começarmos o nosso programa sempre falando que sejam bem-aventurados os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos evangélicos e os nossos irmãos umbandistas, os nossos irmãos do candomblé, os seishunoye, os hinduístas, os taoístas, todos os nossos irmãos sejam bem-aventurados, porque Jesus ordenou que nós nos amássemos uns aos outros. Nós não podemos, em nome do Evangelho, criar a separação, a segregação. Nós temos que estar unidos, porque é uma necessidade social esta união, para que a gente aprenda a convocar o povo todos unidos em nome de uma reforma individual, ou seja, matar o homem velho a fim de que possa nascer um homem novo, mas um homem respeitoso, um homem integral, que conhece os seus valores, mas que acima de tudo, ele está submisso à vontade de Deus. Então, vamos pensar nisso. A nossa campanha vai ser cerrada. Nós já mandamos o nosso projeto para alguns sacerdotes, alguns pastores evangélicos que receberam o nosso projeto. Não nos deram resposta, nenhum nos deu resposta, mas nós vamos prosseguir, porque, como dissemos, queremos ver nesta cidade evangélicos e católicos, espíritas e todos de mãos dadas em nome do Evangelho de Jesus. Muito bom dia a todos vocês. Hoje a gente não conta com a presença da Nilda Bittencourt, mas aqui está. Bom dia, Nathalie. Bom dia, seu Gilson, Marcelo, Duarte, Marcos, Dona Marli e todo mundo que está acompanhando a gente pela Futura FM. Mais um programa Novo Tempo hoje. Vamos à nossa reflexão do dia hoje, Marcelo? Vamos sim. Muito bom dia a todos. E quem quiser pode acompanhar no Facebook também, Acompanha ao vivo pelo Facebook, está lá nas páginas do Centro Espírita Allan Kardec e da Rádio Futura FM. O verdadeiro amor não conhece fronteiras, nem preconceitos raciais ou sociais, nem divergências religiosas ou interesses materiais. O verdadeiro amor nasce porque tem de nascer, pois é como uma flor que desabrocha sob o calor do sol,
para que simplesmente cumpra o seu destino. Rabindranath Tagore. Grande Tagore. Prêmio Nobel de Literatura em 1913. Nós não estamos lendo papel nenhum de informação, não. Mas pode conferir. Pode conferir. Então vamos à nossa agenda cultural de hoje. Hoje no Centro Espírita Allan Kardec haverá palestra pública às 15 horas. O palestrante será o senhor Bruno Vaz. E o tema, olha só, seu Gilson, salário. Olha, Jesus dizia, o trabalhador é digno do seu salário. Olha, vou repetir, no Evangelho está escrito assim, o trabalhador é digno do seu salário. Nada mais do que o salário. Então, às 15 horas, dá um pulinho lá no Centro Espírita para ouvir um pouquinho mais sobre esse assunto. Todo mundo deve estar curioso, seu Gilson, com certeza. E olha que o Bruno Vaz é muito competente. Ele vai fazer uma senhora palestra irretocável. É só ir lá para conferir. Com certeza. E é de graça, é uma palestra aberta. Todos podem participar, independente de religião. Se não for espírita, pode ir também, porque lá só se fala de cultura e na tribuna espírita é proibido falar qualquer coisa da religião alheia. Não se fala da religião alheia, a não ser para enaltecê-la. Para censurar, nunca. Então você que é católico, você que é evangélico e que não tem religião nenhuma, você pode ir lá. Ninguém vai tentar te converter, ninguém vai dizer que a sua religião é isso ou aquilo. Todos nós vamos ficar felizes com a sua presença e você vai aprender com o doutor Bruno Vaz, você vai ver direitinho o que ele vai falar. É isso aí. A partir das 14h30 os portões já estão abertos, pode chegar, tá? Conheça o bazar do Centro Espírita Allan Kardec com itens para atender a necessidade da população. Toda a renda arrecadada no bazar é revertida para as obras sociais da instituição. Hoje nós teremos um sorteio muito especial. Sabia que nós não vamos sortear Marcelo, mas 3 prêmios hoje? Nossa, hoje o negócio tá bom, então. Hoje a gente tem um pacote. Então, isso. Hoje é um nós pacote. vamos um pacote. Eu gosto mais do nome pacote, que é nacional, né? Eu sou fã do Ariano Suassuna. É um pacote, não é um kit. É verdade. Então hoje o nosso pacote é composto pelo livrinho Antologia do Caminho, de Francisco Cândido Xavier, por autores diversos. É bem pequenininho, mas ele tem muita informação, apesar do tamanho. Um livrinho de bolso. Carregar sempre junto, né? Então, ele está participando. O livro Luz no Lar, também de psicografia de Chico Xavier, por espíritos diversos. Uma capa muito bonitinha, com um conteúdo bastante relevante. Para ser lido com muito cuidado. Esse livro é muito bom. Isso aí. E temos um DVD do 2º Seminário Sul-Mineiro de Ciência e Espiritualidade, com a palestra A Natureza Essencial do Homem, Evidências Científicas da Sobrevivência, com Clóvis Souza Nunes. Olha só. Esse seminário... Imperdível. Clóvis Nunes é um expoente, é um cientista, pesquisador, e é ele que representa o Brasil nos congressos internacionais de telecomunicações espirituais. Isso. E, para quem não sabe, o Seminário Sul-Mineiro de Ciência e Espiritualidade é realizado pelo Centro Espírita Allan Kardec e acontece aqui na nossa Faculdade de Medicina, né? Este ano teremos uma... Com certeza. Teremos seminário. Um seminário, né? Teremos seminário. Logo vamos trazer mais informações, tá? A loja Amor Perfeito, a sua loja de artesanato da cidade, está aguardando você. Vai lá fazer uma visita, a Fátima está lá com o maior carinho para receber todo mundo, né? Tem itens que são a sua cara, lindas peças feitas para você. A loja Amor Perfeito fica à rua Francisco Macelli, número 32, aqui no centro de Itajubá. Então, dá uma procuradinha lá, olha as coisinhas de Páscoa, tá uma belezinha. Olha só, não pode perder isso, vai lá, que a gente tem certeza que são itens maravilhosos, né, Natália? São muito bem feitos. Feito com muito carinho, muito amor. Com certeza. E se você deseja estudar o Espiritismo, o Centro Espírita Allan Kardec disponibiliza a você um curso sistematizado da doutrina. Então, se você tem curiosidade em conhecer o que é o Espiritismo, como funciona o Espiritismo, por que esse povo fala desse tal de Espiritismo,
Então, dá um pulinho lá todas as quartas-feiras, às 19h30. Pode se inscrever lá na hora. Tem módulo para os jovens, tem módulo iniciante, e assim a gente vai acompanhando o aprendizado até o fim, tá? É gratuito. E lá tem uma coisa importante, não é, Nathalie? Porque o pessoal ouve falar de espiritismo. Se você quiser aprender o que é o espiritismo, aí você vai lá e assiste graciosamente às aulas, você pode participar. Porque o espiritismo não é o que você ouve falar no meio da rua. Porque lá tem um capítulo no currículo escolar que diz assim, o que o espiritismo não é. É tudo aquilo que você escuta falar na rua. Agora, lá dentro é uma universidade, porque o tema é aprender. A gente precisa aprender. Agora, o que a gente estuda lá dentro? Todas as áreas do conhecimento humano você vai estudar lá dentro às quartas-feiras na Escola de Estudos Espíritas. Então, e é graciosamente, você vai receber informações maravilhosas que não são corriqueiras, mas você vai receber informações que são maravilhosas e vai se aculturar e vai poder na rua, quando alguém disser que o espiritismo é mexer os pauzinhos, aí você vai perguntar, mas o que é os pauzinhos que se mexe? Né? Porque o seu Justo também não sabe. Eu ouço essa expressão, foi mexer os pauzinhos. Agora eu não sei que pauzinhos é esse que a pessoa diz que vai mexer. Eu nunca soube o que é, porque na doutrina espírita não tem nada disso. Mas na rua o pessoal fala, né? E se eles falam, é porque ignoram a verdade. Então vai lá, não é, Nathalie? Isso mesmo. Dá um pulinho lá nas quartas-feiras, às 19h30, para que não fique nenhuma dúvida, não é? E se não gostar também não tem problema nenhum. Pode não gostar. O que não pode é não conhecer. É isso não aí. É verdade? Tá aí, tá à disposição, né? Então vamos lá. E tem um chá beneficente, né? Ah, é verdade. Olha só. Dia 22 de maio, vai ser numa quarta-feira. Não teremos aula na Escola de Estudos Espíritas, porque estaremos todos juntos lá no Hotel Coroados, confraternizando no nosso chá beneficente Cores e Sabores de Maio. Isso. Cores e Sabores de Maio. O mês das mães, mês de Nossa Senhora, né? A mãe de Jesus, 8 de maio. Então é bom que a gente comece a ver por que o nosso chá é em maio. É também o finalzinho de outono, né? Começa a chegar o inverno. Aí a gente tem aquele chazinho aconchegante, e mais aconchegante ainda é você se encontrar com aquela porção de pessoas que você não vê a toda hora, e estabelecer uma conversa amiga, fraterna, um sorriso, né? Pelas histórias que aparecem, isso é uma maravilha. Eu nunca perco um. É isso aí. Então não perca você também. Em breve teremos venda de mesas, já está quase à venda. Falta só uns últimos detalhes. Então vai acompanhando com a gente aí. Vamos, antes da nossa música, vamos dar bom dia para quem está chegando aqui com a gente, seu Gilson. Já temos perguntas chegando. Daqui a pouquinho a gente vai responder. Pode ficar tranquilo aí que o seu Gilson vai responder para todo mundo, tá? A Elaine Malta tá dando bom dia para todo mundo. Bom dia, Elaine. A Sandra Helena tá acompanhando com a gente. Um abraço, Sandra. Daqui a pouco a gente tá junto. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Rosiele Moreira Faria também está aqui com a gente. Bom dia. A Rutinelli entrou aqui com a gente. Bom dia, Rutinelli. A gente está sentindo saudade de você. É. Não é? A Ruth. Então, a Ruth está lá com a gente. Então, pessoal, vamos agora à nossa música de hoje, que será Solitude, do Djavan. Amor em queda, mesmo tal moeda perde cotação. Um mundo louco evolui aos poucos pela contramão. O erro invade tudo que é cidade, cai na imensidão. Guerra vem de armas, mantém
cargos, destrói sonhos, tudo de uma vez. Sensatez não tem vez. Vidas, fardos, meros dados, incontáveis casos de desamor. Quanta dor, muita dor. Parece tarde falar de amizade, ver com coração e desse jeito reparar defeito, estendendo a mão. Guerra vem de armas, mantém cargos, destrói sonhos, tudo de uma vez. Sensatez não tem vez. Vidas, fardos, meros dados, incontáveis casos de desamor. Muita dor, muita dor. Quem é que sabe o quanto lhe cabe essa solitude? Por isso a hora de fazer é agora. Tome uma atitude. Estamos de volta com o programa Novo Tempo pela Rádio Futura FM, hoje neste sábado ensolarado, que está muito bonito, mas o Duarte fechou a cortina e não deixou a gente ver. Mas o sol está lá fora, apesar da cortina. Hoje o nosso estudo será sobre a afabilidade e a doçura, uma mensagem trazida por Lázaro em Paris, 1861. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, doirada quando falam face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. Muito forte essa parte, não é, Celso? É, mensagem de Lázaro. E eu queria fazer um comentário, ainda não no espírito do texto que nós acabamos de ouvir, que é muito sério. Mas, às vezes, a gente fala aqui no microfone da sua Rádio Futura, que quando nós desencarnamos, ou seja, morremos, nós nos encontramos com as outras pessoas na espiritualidade, aqueles que nos antecederam. E eu costumo até dizer que a gente se encontra primeiro com os desafetos, depois que a gente vai encontrar com as pessoas queridas, né? Então, aí está o caso de Lázaro. Vocês se lembram que Lázaro, ele vivia na porta de um homem milionário, e o homem dava comida para os cachorros, e o que sobrava dos cachorros, Lázaro comia. Lázaro tinha hanseníase, né? E aí Lázaro desencarna, morre.
Quando é tempos depois, esse indivíduo que se vestia de púrpura no maior luxo também desencarna. E na espiritualidade, quem ele vê? Lázaro. Ué, mas não disseram que era só o Espiritismo que diz isso? Está na Bíblia. Você estuda a Bíblia, então está aí para você verificar que a gente se encontra com as pessoas na espiritualidade. Quando este milionário viu Lázaro, disse, peraí, por que eu, que tinha aquele status social, me sinto nessa situação? E Lázaro está lá, numa glória, ele está tão bem. Ah, pois é, mas acontece que a vida que Lázaro levou não foi a sua. Né? Você quer receber o que Lázaro está recebendo, inverta a situação. Então ele queria que Lázaro molhasse o dedo na água para botar na garganta dele seca. Isso não pode. Tem um abismo muito grande entre Lázaro e você, de modo que você não pode ir lá onde ele está. E ele também não pode vir aqui, que ele não merece uma coisa dessa. Ah, então deixa que eu vá falar para os meus familiares que mudem de vida para não cair na mesma situação. Aí qual é o conselho que está na Bíblia? Ah, mas eles têm os profetas, tem todos lá. Para que você vai lá avisar? Eles não vão acreditar. E é exatamente isso. Às vezes o espírito vem, dá uma informação a um familiar e o familiar diz assim, eu não acredito que seja o meu pai. E é o pai. Mas ele diz que não acredita. Então, é justamente por isso que não é uma questão de acreditar ou desacreditar, mas de compreender, de entender que a comunicabilidade dos espíritos é uma realidade verdadeira e está incluída na Bíblia Sagrada. Então, agora quando nós os espíritas dissermos que você vai se encontrar com seus entes queridos e os desafetos também, olha, não duvide, porque está na Bíblia, hein? Está na Bíblia. Então não foi seu Justo que disse desinformadamente ou sem fundamentação uma coisa dessa. Encontra assim. E olha, é melhor a gente começar a treinar, não ficar mentindo, enganando os outros, com o coração cheio de veneno, sorridente, com a língua roxa de veneno, né? Que nem cobra. E querendo morder os outros. Olha, isso custa caro. Jesus sobre essas pessoas disse assim, quando eles desencarnam, ali onde eles vão se encontrar, há choro e ranger de dentes, ou seja, desespero. Então, vamos começar agora a nos amarmos uns aos outros. A religião não vai salvar ninguém que é ruim. A religião não salva ninguém que se salvou pelos seus atos. A religião não vai socorrer ninguém que não se socorreu com a vivência do Evangelho. Ora, meus filhos, deixem de ilusão, estamos no 3º milênio, passando por um processo irredutível da regeneração planetária. Vamos em frente. É isso aí, né? E aproveitando essa questão relacionada ao espírito, seu Gilson, temos aqui uma questão muito interessante, né? A ouvinte está questionando ela quer saber como orar para um ente querido jovem que vive em estado vegetativo após um acidente de moto. Diz que é muito difícil e muito triste lidar com essa situação. Olha, você precisa ter consciência de que mesmo que não tenha sofrido um acidente de moto, existem os estados catalépticos, os estados letárgicos, onde o indivíduo fica com uma vida vegetativa, até com uma aparência da morte. Entretanto, eles não deixam de ouvir a nossa voz. Eu estou dizendo isso a você porque eu sou um experimentador e já fiz essa experiência muitas vezes. Eles ouvem a nossa voz porque nós estamos comandando o processo. Então, o seu menino que teve o acidente de moto, infelizmente, ele ouve a prece que você faz.
tudo que você diz perto dele, ele ouve. O espírito está presente, ainda ligado à matéria, por isso que ele tem vida vegetativa, porque o espírito está ligado. Na hora que o espírito se desprender, é porque a vida vegetativa cessou. Então, ele está presente, você não precisa ter um modelo, não. Faça uma oração do seu sentimento, do seu coração, e pode ter a certeza que ele ouve e que ele recebe os benefícios da sua oração. É muito importante a gente sempre se lembrar que, independente do que tenha acontecido ao corpo, o espírito permanece presente. Com certeza, e ele é o agente dinâmico das ações do homem, é o espírito. O homem só existe porque nele habita um espírito. Se o espírito não habita, ele é um cadáver. Então fica fácil você saber o que é um espírito, é só você observar um cadáver. O que falta ali? Um espírito. É isso aí. E percebe Agora, as sensações, né, o que nós dissemos com relação a esse texto que foi lido pela Nathalie? Não adianta a pessoa estar filiada a uma religião, não adianta chamar o seu semelhante de irmão, meu irmão, paz em Jesus, Deus te abençoe, mas isso é como dizia Jesus, a boca fala do que não existe no coração. Então a pessoa simplesmente disfarça, ele chamou isso de um verniz da sociedade, onde a pessoa realmente tem um procedimento exterior que não corresponde com seus sentimentos doentios, maculados por uma maldade existente que não é extirpada pelo exercício que o indivíduo faz para ser melhor, né? Isso é que é a autorreforma, a qual eu creio porque está na doutrina espírita. Esse negócio de ajuda, como é? Autoajuda? Autoajuda. E eu tenho outro nome que criaram, que o indivíduo vai se... Não pode, isso é feito com trabalho. A gente, para conseguir valores, é com trabalho, às vezes sofrido. Então, está no meio de uma comunidade e, ao invés de agir com fraternidade, com o espírito cristão, tem no fundo do coração a maldade, o ódio, a frustração que existe em si, joga em cima dos outros como o fel dos seus sentimentos, o veneno. Isso é digno da piedade de todos, porque uma pessoa assim é infeliz. Não é? Além do mais, a neurociência está aí para nos ajudar, que as pessoas que guardam mágoa, fel, desejos de vingança, maldade para com semelhante, elas vão ficar doentes de câncer, de úlcera e de hipertensão incorrigível, porque a medicina não vai corrigir, não vai conseguir ajudar uma pessoa desse tipo. Auxilia, alivia um pouco, mas o mal permanece, porque a raiz do mal, ela mora no sentimento do indivíduo. E se você não se torna uma pessoa melhor, se você não aprende a ser fraterno de verdade, se você não aprende a conversar com seus irmãos, a dialogar e fraternalmente trazer soluções a tudo na vida, é porque você não está no lugar certo. Você deveria escolher outro lugar, não ficar, como disse Jesus, um lobo vestido de cordeiro, porque isso é ruim, isso é doentio e isso não se faz com ninguém. É o nosso tema de hoje, a afabilidade e a doçura, que é ali a falsa afabilidade e a falsa doçura em nome de interesses inconfessáveis. A gente tem que estar sempre atento a tudo que a gente... a como a gente age para tudo, porque isso reflete em quem nós somos realmente por debaixo desse corpo. Pois e quando nós desencarnarmos, não será mais possível esconder a nossa face. De jeito nenhum. Né? Então, estará ali frente a todas as pessoas. Há um estudo na doutrina que fala da fotografia e a telegrafia do pensamento. Na espiritualidade,
tudo que a gente pensa, sente, ela se transmite, exterioriza através de imagens, porque nós emitimos essa imagem. Então tudo que a gente pensa vira imagem e é do conhecimento de todos. Qualquer pessoa que estiver próximo vai ver. Isso aí, vamos dar bom dia para o senhor Benedito Raimundo, que está dando bom dia a todos, ótimo sábado a vocês e a todos os ouvintes, e um abraço especial ao senhor Gilson e ao Marcelo, os quais eu conheço desde bom tempo, lá pelo ano de 86, onde trabalhamos juntos na empresa Alteco em Itajubá. Olha quanta informação. Exatamente. Pois é, grande abraço a ele, né? Hoje o local da empresa Alteco é o Alvoradão. Virou o Alvoradão. Olha Mas só. Tem um aspecto importante a falar, que é na música que o Djavan cantou, ele fala que parece tarde falar de amizade, né, nos dias de hoje. E o Rabindranath Tagore fala que o verdadeiro amor nasce porque tem de nascer. Então, é espontâneo. É espontâneo. Então a gente enxerga essas amizades, né? A necessidade que nós temos de ter realmente amigos de verdade, que vem esse tipo de sentimento, né? De amor, que nasce porque tem que nascer, sem nenhum tipo de intenção, né? Ou interesse naquela conquista daquela amizade, né? Então isso aqui é muito bonito de ser falado. E esse fato do indivíduo ser a procurar amizade por interesse é que realmente nós dissemos ainda agora que a pessoa não está no seu lugar certo, né? Porque senão não estaria como o lobo vestido de cordeiro para usufruir vantagens junto dos outros, ou para com a sua língua de fel ficar agredindo, maltratando as pessoas. Como disse o texto por trás, na ausência, nunca presente, porque não tem coragem. E as pessoas na hora que está com você, não fala. Quando não está com você, manda mensagem. Isso é covardia, né? Fala na frente. Fala pessoalmente. Como diz a ética, fala em particular. É assim que a gente faz, chama a pessoa e fala em particular. A gente chama a pessoa para conversar em particular, dialogar fraternalmente, não é? É isso que deve acontecer, e não na ausência, quando a pessoa se ausenta, aí ferve aquele fel dentro da pessoa, ela quer vomitar aquele desespero maldoso, e é até bom que vomite, porque a doença diminui dentro. Quando a pessoa bota para fora, alivia um pouco o interior. Mas as pessoas não percebem que câncer, úlcera, hipertensão e outras doenças são filhas do sentimento maldoso, são filhas da mágoa, são filhas do desejo de vingança que a pessoa acumula. E veja só, fica diariamente, cotidianamente, a pessoa fica enviando para o cérebro essas mensagens do seu desequilíbrio. O cérebro vai captando essas mensagens recebidas, decodificando e devolvendo para o organismo em forma de enfermidade. É por isso que Jesus dizia: reconcilia-te com os teus adversários enquanto estás ao lado dele. E os adversários maiores que o homem tem reside dentro dele, não é fora não. É isso aí. Lázaro continua na mensagem aqui para nós. E a essa classe pertencem ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compreender o constrangimento a que se submetem lá fora. Não ousando impor sua autoridade aos estranhos, que os colocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com o poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: eu sou detestado. E olha,
aqueles pensamentos e sentimentos de ódio despertado na coletividade sob sua direção é horrível. E eu vou citar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa há pouco tempo e fui convidado por um dos proprietários da empresa para trabalhar com ele. Aí aceitei. Foi bom até que eu tivesse ido, eu não estava com muita vontade, mas fui. Cheguei lá, ele tinha o disparate de reunir os seus funcionários e botar um microfone com alto-falante e dizer assim: rastejem atrás desse salário miserável. Aí eu chamei a atenção dele, como eu disse, em particular, ninguém viu eu falar com ele. Falei: não faz isso não. Sabe por quê? Hoje eles estão no chão da fábrica produzindo os bens que você usufrui. E você tratando assim deles, que você deveria agradecer o trabalho deles, é que te dá o status que você tem. Você deveria agradecer por isso. Não faz isso com eles, porque a vida prossegue e a reencarnação vem. O reverso da medalha acontece. Um dia você poderá estar lá no chão da empresa e aí você vai ver como pesa as palavras que você diz a eles. Aí ele parou de fazer, mas hoje ele está no chão da empresa. Hoje ele está no chão da empresa implorando quem lhe deu um empreguinho, porque a empresa dele foi à falência. Olha, quem com ferro fere, dizia nosso Senhor Jesus Cristo, quem com ferro fere, com ferro será ferido. A lei de retorno, a lei de reencarnação não é um brinquedo, é uma realidade. Nós, aquilo que fazemos, temos que recolher o peso das consequências, como sendo um produto criado por nós, por conseguinte, nos pertence. É isso aí, né? Seu Gilson, a nossa ouvinte que falou sobre o ente que está em estado vegetativo nos respondeu o seguinte, que ele não tem nenhuma reação quando fala com ele, só abre e fecha os olhos, não tem movimento nenhum do corpo. E com isso eles acabaram achando que ele não escutava. Não, você disse nenhuma reação, mas você disse a ele não abre e fecha os olhos, significa assim, estou presente, estou aqui. Então, você tem que ter cuidado, inclusive, com o que você conversa perto dele. Não diz nada que o desagrade, alguma coisa que afete. Fale sempre a sua oração e perto dele, diga sempre coisas positivas, não censure, por exemplo, se foi uma imprudência dele que aconteceu, não fale sobre isso. Você se limite simplesmente a orar, a pedir a Deus por ele, porque ele necessita desse tempo vegetativo em que o espírito passa por um processo de reaprendizado para futuramente receber os benefícios disso. Portanto, cuide bem dele, porque você estará ajudando a ele neste processo que ele está vivendo, porque ele vai tirar um proveito muito grande, porque o corpo da gente é uma universidade de aprendizados para o espírito. E no estado que ele está aprendendo muito. Ela diz que continuarão cuidando dele com muito amor e falando com ele, orando para ele, agora na certeza de que ele está Faça escutando. Isso, que ele está te ouvindo direitinho. Ele só não pode expressar reação, porque os liames que o ligam ao físico estão interrompidos. O sistema nervoso periférico não obedece, então ele não tem movimentos. Mas cerebral, ele está vivo, o cérebro está vivo. Então ele está presente com você na sua casa. Ore e cuide dele com muito carinho, porque ele precisa disso. E veja, ele está dando a você a grande oportunidade de fazer todo esse bem a ele, que em suma, em última instância, é um bem que retorna para você mesmo. A 100 por 1. A 100 por 1, exatamente.
O senhor Benedito, lá do Morro Chique, está dando bom dia ao senhor Gilson e toda a equipe e diz que é um prazer muito grande ouvir o programa. O senhor Benedito, que é ouvinte assíduo, toda semana está aqui acompanhando com a gente. Está sempre aí, né? Ele fez igual Maria, escolheu a melhor parte. Poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas está firme aqui aprendendo as coisas do Evangelho do Reino, porque isso é que é Evangelho. Uma coisa importante também a ser tocada é a questão do lar, né? Porque aqui o Lázaro comenta ali dessa questão do lar. E o lar é a nossa primeira escola, né? É onde nós temos o reencontro dos afetos e os desafetos. Então nós precisamos cuidar bem dos nossos e não ficar com esse despotismo, né? Como diz ali Lázaro, na rua nós somos uma pessoa, quando a gente vai para dentro de casa, todo mundo, quer dizer, o verniz, bonzinho com as pessoas, tá sempre esboçando um sorriso falso, né? Mas chega em casa é um tirano doméstico. Olha o nome que ele usou. Tirano doméstico. Quando não bate nas crianças, arrebenta todo mundo e às vezes bate até na esposa. Denuncie. Se ele bater em você, vai lá na delegacia das mulheres e denuncia. Homem que bate em mulher é covarde. Se for outro homem, ele tem medo. Não é fácil, não. Né? O Emanuel Ferreira está aqui com a gente, dizendo que é uma alegria ouvir as palavras do Sr. Gilson e que o respeito com as pessoas acamadas se faz necessário para que realmente o tempo cure tudo. Sabe as palavras? Perfeitamente. Inclusive, o espírito é imortal. Tá? Mais um adendo, o espírito é um ser imortal e mesmo quando aconteça a morte biológica do corpo físico, o espírito permanece vivo, consciente e agradecido pelos benefícios que lhe fizeram, porque ele está em processo de desenvolvimento, em processo de evolução espiritual, ele e todos nós. É isso aí. E esse sentimento tem que partir de dentro, né, seu Isso, Gilson? do fundo do ser. Como diz Lázaro, não é da boca para fora, tem que ser um sentimento certo. Lázaro diz o seguinte: não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Então, e o leite e mel vira veneno. É verdade. O cuidado que a gente tem que ter com as outras pessoas, a gente sempre fala sobre o tratamento com os outros, né? Com o próximo, seu Gilson. Mas é importante a gente falar que esse tratamento para com o próximo exprime aquilo que nós fazemos conosco. Exatamente. Então, quanto melhor nós tratarmos a nós, melhor nós vamos tratar ao próximo. É o que disse Jesus, fazer ao teu próximo aquilo que você gostaria que ele fizesse a você. E sempre com muito cuidado, com muito carinho. E lembrando sempre que mesmo que a pessoa não faça aquilo que você espera, não quer dizer que ela seja ruim. Só quer dizer apenas que ela não tem condição de fazer como você imaginou. Exatamente. Mas ela vai ter condições de fazer de várias formas, né? Então vamos lá. A gente tem um recadinho aqui que mandaram para nós. Eu recebi aqui nessa parte aqui, seu Justo, está até mais completo. Pedindo para divulgar aqui, para a gente divulgar para vocês que amanhã terá palestra na Instituição Espírita Casa Simão Pedro. O tema será livre-arbítrio e o palestrante será o Carlos Gomes. Também imperdível. Você que é da região lá da Capitinga, né? Isso mesmo. Vai lá porque você vai ouvir uma palavra esclarecida e que será importante para todos os presentes. Então vai lá na Casa Simão Pedro amanhã. Amanhã. E ele não colocou o horário para nós. É 15 horas. 15 horas, eu anotei aqui. Que ele não colocou aqui para nós, tá? Às 15 horas. Então chega lá mais ou menos 10 para as 3 da tarde, que é para você se locomover direitinho, arranjar o seu lugar e participar, que vai ser muito importante. Para quem tem dúvida, a Casa Simão Pedro fica na Avenida Clemente Teodoro da Silva, número 2180, no bairro da Capitinga, aqui em Itajubá. Lá próximo. É isso aí. Isso ali, essa parte, voltando ali à questão do estudo, a gente está vivendo um momento, né, na sociedade, um momento social de agressões gratuitas, né? As pessoas estão
estão com um sentimento que eu não sei o que está acontecendo aí. Primeiro um sentimento para depois perguntar, né? Aquilo de haver conversas. psicologicamente é defesa, ele está se defendendo porque ele se sente agredido até por si próprio, pela vida, pela família, pela vida que tem, a infelicidade que vive dentro da sua própria casa. Isso cria um clima adverso, onde a pessoa chega perto de você, às vezes ela nem quer te agredir, mas ela agride, porque ela vive um desespero cotidiano que aquilo não tem como ela frear, a não ser, como nós dissemos antes, renovando os sentimentos, mudando o próprio comportamento para uma grandeza fraterna. Aí as coisas mudam, mas enquanto a pessoa rumina fel, rumina desespero, o sofrimento e a dor estão presentes e não abandonam, porque é como dizer assim, a dor é minha e em mim doeu. Já viu essa música? Então a dor é dele e é nele que está doendo, e vai continuar doendo, porque a dor é alimentada por este sentimento descabido que a pessoa alimenta. E aí vamos vivendo essa sociedade doente que aí está, né? Nós, em vez de tentarmos nos reunir em ideias, né? As habilidades, os conhecimentos positivas, de construção do bem, né? Para ter um resultado melhor, né? Para algo lá na frente. O Espírito de Verdade diz isso: felizes serão aqueles que forem encontrados de mãos unidas, construindo o bem. Esses serão felizes, mas aqueles que foram causa de escândalo, causa de problema, dificuldade, esses aí se dão muito mal, né? Mas felizes os que forem encontrados de mãos unidas construindo bem. A nossa palestra de ontem, lá no CEFEC, né, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ontem foi sobre aos discípulos, e são advertências fraternas ao comportamento do cristão espírita, né? Porque o espírita é cristão. A doutrina espírita se baseia no Evangelho de Jesus. É o Consolador, né, que Jesus prometeu. Então é o segmento das ideias de Jesus. Então há essa necessidade da gente entender bem essa mensagem linda que vem para nós e que nos adverte de que, eu falei que desde 1950, que a sociedade brasileira, ou as sociedades mundiais do mundo inteiro, sofre um processo de transformação de valores, de cultura e de todos os outros atributos que são próprios da sociedade, né? Então é a civilização do futuro que estava sendo construída, que lá em 1950 era pós-guerra, tinha apenas 5 anos que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado. Então os países estavam se reconstruindo, e tudo aquilo que se reconstrói de uma forma mais avançada, mais aprimorada. Então lá não existia plástico, né? O leite era engarrafado, era vasilhas de vidro, coberta com papelãozinho, era uma porção de coisa assim. Não existia televisão, não tinha satélites, não tinha nada disso. A vida moderna adquiriu muita coisa no campo da tecnologia, mas no campo da moral houve um deslize muito grande, porque as coisas que eram reprováveis em 1950, elas passaram a ser notórias e reais no meio da sociedade. Então a gente vê o registro de uma filosofia utilitarista, onde a pessoa está sempre querendo sobrepujar o próximo, tirar vantagem dele, conseguir os seus objetivos independente dos meios para conseguir. A sociedade está assim. Cria um cartão de crédito para você não usar o dinheiro, bota no banco, cria um cartão de crédito, cobra 500% de juro. Então você fica numa sociedade utilitarista, onde há pessoas usufruindo de você,
né? De uma forma brutal, injusta, desigual, mas é isso que a gente está vivendo da nossa sociedade. E esse status quo social, ele representa uma doença grande para a coletividade, que nem sabe o que está acontecendo e começa a agir também com desonestidade com os outros, né? Ludibria os outros, mente para os outros, é a hipocrisia utilizada em benefício dos ganhos pessoais. Isso está muito triste na sociedade, mas ao mesmo tempo, Emmanuel dizia, cabe ao discípulo da doutrina espírita não se deixar conspurcar por esse status quo, mas ser alguém que sobrepuja esse estado de coisas e até dá exemplos, né? Por isso que não pode no centro espírita, e não poderia em lugar nenhum, alguém usar da palavra para chamar a atenção, pregar ética e moral para os outros, uma moral que ele não cumpre, uma moral que não é a que ele está acostumado. Então a palavra é da boca para fora, não é como dizia Jesus, que a boca fala o que o coração está cheio, mas eles falam o que o coração está vazio. Então é preciso que a pessoa comece a ler essas obras simples do Espiritismo que falam da necessidade de uma educação ética, uma educação moral, onde a gente aprende a respeitar o próximo, porque o próximo é, em suma, a nossa referência. Sem o próximo, a gente também não existe. Isso aí. O Cotrim Salomão está agradecendo pela divulgação e está mandando abraços fraternos a todos nós. Muito obrigado. Abraços ao Cotrim. Isso aí. O Emanuel Ferreira diz o seguinte: querido amigo Marcelo, realmente no mundo de hoje as pessoas têm a necessidade de mostrar ou agredir as outras de graça. O amor, infelizmente, tem perdido a audiência pelo ódio. Mais amor, por favor. É isso aí. Isso aí, e a Manuel. nossa mídia, certeza. mídia ajuda isso. A mídia está veiculando, antigamente, não é saudosismo isso não, isso era uma postura. Eu nunca vi a cantora Elisete Cardoso, que eu cansei de ver a Elisete, eu nunca vi ela com a mesma roupa se apresentar, ela tinha um respeito pelo público. Eu nunca vi o Calbi de short, né? A gente nunca viu o Roberto Carlos de short, nem rebolando. Eles são artistas, eles têm talento, eles não usam o talento físico para impressionar ninguém. Os compositores eram poetas, né? Como Custódio Mesquita. A porta do barraco era sem trinco e a lua, furando nosso zinco, salpicava de estrelas nosso chão e tu pisavas nos astros distraída. Olha que maravilha de Custódio Mesquita. Aí hoje o pessoal fica enlouquecido pulando feito pipoca com a música que tem uma letra maravilhosa. Olha a letra dela, é diferente de Custódio. Custódio é cafona, sabe? Não tem nada disso. Então a letra bonita assim, e todo mundo pula. Pula, 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 pula. Enlouquecidos, e a gente precisa estudar uma psicologia social para saber o que está acontecendo com esse povo, né? E nós vemos que o nível de cultura caiu. Não se sabe mais nem escrever. A pessoa fala seu Gilson, S-E-O, seu. Seu é com U, não é? A pessoa, eu não abro o tal do Facebook, porque eu não sei ler o Facebook. As pessoas, eu vi algumas mensagens, eu só leio o Facebook para ver o Franklin Santana, doutor Franklin Santana, que ele manda umas coisas maravilhosas e cultas. Aí eu vejo que ele manda, eu só vou ver aí. O resto, deleta-se. Eu não quero saber de bobice, eu não tenho tempo para isso. Com relação a essa mensagem de Lázaro, seu Gilson, eu me recordei de uma amiga que é psicóloga, e essa semana ela fez uma série de postagens na internet falando sobre a questão do seguinte: ela fez uma enquete, né? Como você trata os outros? Como eles te tratam ou como você gostaria de ser tratado?
E aí foi bastante equilibrado, né? Foi muito próximo. Não foi 50-50, mas foi muito próximo. E ela falou o seguinte, ela falou, presta atenção. Quando você trata o outro como ele te trata, você fica em um círculo. Ele te trata mal, você trata ele mal. Aí ele se sente mal e te trata mal também. Aí como ele te tratou mal, você o trata mal. E assim você segue, isso não tem fim. Quando você trata o outro da forma como acha que deveria ser tratado, você quebra esse círculo. Então deixa de ter aquele retorno e você faz diferente. A pessoa do outro lado também vai falar, opa, peraí, fez diferente. Vou fazer diferente também. E assim isso vai se modificando, sai-se desse círculo de ficar um respondendo ao outro pela mesma situação. Isso aí é uma proposta de Lev Vygotsky, socio-interacionismo. É justamente uma convivência de exemplos que impressiona as pessoas mais do que 1000 palavras que você pudesse falar. Com um gesto, você educa a outra pessoa, mas é preciso que esse gesto seja verdadeiro em você. Então você realmente educa as outras pessoas. Quando você caminha pela sociedade, o seu jeito de ser, a sua forma de agir, de conversar, de falar, de dizer as coisas, isso tudo educa as pessoas. E no mais, você tem que ter a sua família equilibrada, você não pode passar cheque sem fundo, você não pode andar mentindo e criando um tipo, aquele que você não é, porque aí você vive uma vida falsa, uma vida que não é a sua verdadeira. É isso aí. Vamos encaminhando aqui para o final, pedindo já para o Marcos mandar para nós os nomes para o sorteio deste kit que está concorrendo hoje. São 2 livros e um DVD. Então, enquanto o Marcos envia aqui, acho que ainda dá tempo de mais um nominho entrar na lista. Que não chegou. Uai. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que está dizendo que mandou. Vamos aparecer aqui. Né? Deve estar chegando, está no caminho. Não chegou aqui ainda não, mas está chegando. O finalzinho da mensagem de Lázaro, seu Gilson, tem muito a ver com isso que o senhor falou agora há pouco, né? Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade. E sabe que se pode enganar os homens pela aparência, não podem enganar a Deus. Olha só. Compreende? Nem engana a consciência. Ele não engana Deus e não engana a consciência. E por que ele não engana a consciência? Porque a consciência é o registro da presença de Deus em nós. É o registro da presença de Deus em cada ser. É a consciência. Então, a gente não engana a consciência porque Deus está presente. A consciência é o altar de Deus. Deus está presente em nossa consciência. Igual disse o Zeca Pagodinho, né? Deus está vendo. Deus está vendo, sempre. Sempre. Jesus Cristo já dizia que não cai um fio de cabelo sem que Deus tome conhecimento. Então, a coisa é mais séria do que a gente imagina. É muito importante a gente lembrar que tudo aquilo que a gente pratica, mais do que qualquer questão relacionada a Deus estar vendo, nós estamos vendo e nós vamos nos cobrar depois, porque as leis divinas estão na nossa consciência. Então, quando chegarmos lá na frente, nós vamos nos deparar com o que fizemos e com o que deveríamos ter feito. Olha só que decepção encontrarmos aquilo que aquele livro, Visão, olha o nome do livro, Visão Espírita das Distonias Mentais. Autoria, Dr. Jorge Andréa, né? E o Dr. Jorge Andréa, nesse livro, ele fala exatamente isso, que o ser humano, quando ele comete um ato indigno, ele toma conhecimento, isso se reflete na hora, porque ele recebe uma censura mental de que o que ele fez está incorreto, está injusto. Aí o que a pessoa faz? Ele rechaça essa atitude e esse acontecimento, ele rechaça para o subconsciente. Daí, ele vai fazendo isso diariamente, repetidas e repetidas vezes, ele rechaça alguma coisa indigna que cometeu para o subconsciente.
E da mesma forma que o ser humano, quando come demais, sofre a congestão, e quando tem congestão ele bota tudo para fora, também o espírito tem essas coisas, a mente tem essas coisas. Ele vai congestionando o subconsciente, chega um momento que o subconsciente fica saturado de tanta coisa ruim, aí ele joga isso para fora. Quando ele joga isso para fora, a gente chama isso de transtorno mental. Por quê? O indivíduo, ele próprio é o causador do seu transtorno. O transtorno é dele mesmo, porque foi ele que criou. Se ele não fizesse esse tipo de acúmulo de coisa ruim, ele não teria tido aquilo ali. Mas é como nós dissemos antes, se ele faz na mente um acúmulo de coisas boas, de correspondências entre o que fala e o que faz, entre o que fala e o que vive, as mensagens que vão para o subconsciente são maravilhosas. Isso se reflete, sabe o quê? Em equilíbrio, saúde, paz interior, sabe? Tranquilidade, e a pessoa vive assim, como se diz vulgarmente, de bem com a vida, né? Mas é preciso a gente ter consciência dessas coisas. E isso você adquire estudando. Vai lá na escola de estudos espírita, você vai estudar tudo isso. Eu disse a você que lá tem novidades. Lá é uma universidade, a Universidade do Espírito. O sorteio nosso já chegou por aqui. Antes de eu chamar o Duarte, eu queria só mandar um beijo muito especial e um abraço para minha mãe, que entrou aqui ao vivo. Que maravilha! Que a Gela receba. Eu também mando um abraço para a mãe da nossa amiga e companheira de equipe, Nathalie. Isso aí. Então vamos ao nosso sorteio de hoje. Bom dia, Duarte. Bom dia. Tudo A bem? voz tão horrível hoje. Tudo bem. Vamos lá então. Um número para nós de 1 a 85. Olha só. Hoje tinha que sortear, tinha que ter um monte de livro, bastante participação. É verdade. Vamos no 73. 73. Fabiana Rabelo de Brito. Fabiana, pode pegar o seu kit. O seu kit não, o seu pacote. Pacote. Kit não pode, gente. Tomara que a Fabiana seja uma moça que eu conheci ontem. Eu conheci ontem uma moça chamada Fabiana, muito educada, uma menina fina, que tem um gosto apurado, ela toca violão. Muito bom, gostei muito de conhecer a Fabiana. Então, se você for essa Fabiana ou não, o seu pacotinho vai está receber aqui. o pacote autografado pela equipe. Está aqui na Rádio Futura, você pega de segunda a sexta-feira com a Renata Moraes. Certo? Então, vamos nos despedindo aqui. Um bom dia a todos. Gostaríamos de agradecer a presença de todos nesse sábado e até semana que vem. Seu Gilson. Muita paz a todos e olha, Jesus não era de nenhuma e nem é, sabe? Ele não pertence a religião nenhuma. Jesus era ecumênico, Jesus é de todos. Jesus é a mensagem da sociedade moderna, é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É assim que a gente estuda lá no Centro Espírita Allan Kardec. Agora, nós vamos esmiuçar esse estudo, aprofundá-lo diante da filosofia, diante da ciência, para ele ter mais significado. Então, que Jesus abençoe a todos nós, evangélicos, católicos, espíritas, os nossos irmãos do candomblé, os umbandistas e também aqueles que são do Seixo Noye, aqueles que são hinduístas ou taoístas, budistas, todos sejam bem-aventurados e agraciados pela bondade divina de nosso Senhor Jesus Cristo. A todos um bom final de semana com muita luz, com muita paz
e fraternidade entre todos. Não permita que a religião seja um motivo de separatismo, porque em última instância não é a religião, é você que não está compreendendo a mensagem divina e está se separando dos outros. Quando o Evangelho diz: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Um bom final de semana e até o próximo sábado, se Deus assim permitir. Na hora atribulada de crise, em que as circunstâncias te prostraram a alma na provação, muitos acreditaram que não mais te levantarias. No entanto, quando as trevas se adensavam em torno, descobriste ignoto clarão que te impeliu a trilha da esperança laureada de sol. Na cela da enfermidade, muitos admitiram que nada mais te faltava senão aceitar o lance da morte. Contudo, nos instantes extremos, mãos intangíveis te afagaram as células fatigadas, renovando-lhes o calor, para que não deixasses em meio o serviço que te assinala a presença na terra. No clima da tentação, muitos concordaram em que apenas te restava a decadência definitiva. Todavia, nos derradeiros centímetros da margem barrenta que te inclinava ao despenhadeiro, manifestou-se um braço oculto que te deteve. Na vala da queda a que te arrojaste irrefletidamente, muitos te julgaram para sempre em desprezo público. Entretanto, ao respirares no cairel da loucura, recolheste íntimo apoio que te guardou o coração, refazendo-te a vida. Na tapera da solidão, a que te relegaram os entes mais queridos, muitos te supuseram em supremo abandono, mas no último sorvo do pranto que te parecia inestancável, experimentaste inexplicável arrimo, induzindo-te a buscar outros afetos que passaram a enobrecer-te. No turbilhão das dificuldades que te envolvam o dia, pensa em Deus, o amor onipotente que não nos desampara. Por mais aflitiva seja a dor, trará Ele bálsamo que consola. Por mais obscuro o problema, dará caminho certo, a justa solução. Ainda assim, não te afoites em personalizá-lo ou defini-lo. Baste-nos a palavra de Jesus, que nos revelou como sendo nosso Pai. Sobretudo, não te importe se alguém lhe nega a existência, enquanto se lhe abrilhantam as palavras nas aparências do mundo, quando pudeste encontrá-lo dentro do coração nos momentos de angústia. É natural seja assim. Quando a noite aparece, é que os olhos dos homens conseguem divisar o esplendor das estrelas. Acabamos de apresentar o programa Novo Tempo.